E depois dessa dica importante, a gente vai bater papo sobre um assunto muito interessante. Vamos entender sobre pessoas, sobre mães narcisistas com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Doutora Triana, boa tarde, um prazer te receber aqui, viu? Boa tarde, Jaque, o prazer é meu estar aqui nesse cenário tão bonito e para a gente conversar, como você disse, sobre esse assunto importante e que causa curiosidade em muitas pessoas, né? Verdade. Confusão até com o termo narcisismo. Doutora, a gente tem ouvido falar muito sobre narcisistas, pessoas narcisistas, mães narcisistas, esse assunto parece que está em alta, mas parece que tem levantado também muitas dúvidas, além da curiosidade, as pessoas têm misturado isso. Vamos começar entendendo o que é uma pessoa narcisista? Exatamente, essa confusão, né, ela vem até dos mitos antigos, até da concepção de Freud, né, de que é uma pessoa que ama somente a si mesma, que se adora. E na verdade é uma pessoa com um ego bastante frágil e que ela necessita de muita admiração, ela precisa desse alimento do ambiente, das pessoas que convivem com ela para que ela se sinta bem. Então ela sozinha não é essa pessoa que se que se basta, né? Ela precisa dessa admiração e atenção. E com isso, o que acontece? Ela acaba pensando mais em si mesma a maior parte do tempo, né? E com isso, a pouca empatia faz com que ela, no caso, quando essa pessoa, no caso, no papel de mãe, não seja uma mãe suficientemente boa. E essa definição que a senhora traz para nós me faz pensar muito porque a gente tem uma opinião no nosso senso comum diferente. A gente pensa que provavelmente esse narcisista é aquele que vai para frente do espelho, fica se admirando, se achando lindo, achando que tudo que ele faz é perfeito. Mas para o narcisista, ele mesmo se admirar, então, não é suficiente. Não é alguém que tem a autoestima elevadíssima. Não é isso, doutora? Não, pelo contrário. A autoestima a personalidade é fragmentada, a autoestima é baixa. E a pessoa ela mostra para o mundo essa boa aparência, né, essa vaidade, essa preocupação com a beleza e com as coisas que ela faz em ser perfeccionista para justamente atrair os olhares para si. Então, não que ela tenha uma personalidade forte e que ela seja snob, arrogante. Acaba sendo isso, mas na verdade na busca, né, de reconhecimento. O narcisista não necessariamente sabe que há alguma coisa errada com ele, doutora? Ou ele pode já ter percebido no decorrer da vida? Não, ele percebe que os outros têm problema e que ele não, que ele está sempre injustiçado, não reconhecido como deve ser, né? Existe essa coisa, da gente fala o ego é frágil, mas ao mesmo tempo inflado, de achar de deferência, de achar que precisa ter um tratamento diferenciado, né, de que precisa sempre as pessoas, quando ele chega num ambiente, que a atenção precisa ser redobrada para ele de uma forma especial. É a pessoa que fala muito de si e não se importa em perguntar como o outro está, por exemplo. Né? Então, assim, os holofotes têm que estar todos voltados para ele. Mas não só na questão da atenção, né? Porque alguns tipos de personalidade precisam da atenção e aquilo só já basta. Mas a admiração, ele precisa sentir que o outro acha ele diferente, que o outro acha ele importante e que o outro respeita todas as ideias dele. Né? Ele assim, sabe tudo, né? A última palavra tem que ser a dele. Quando contrariada, essa pessoa muitas vezes é vingativa, porque ela é um senso de justiça distorcido, né? Ela fala, bom, já que me fizeram mal, então eu preciso me vingar, eu preciso retrucar essa ofensa que me foi feita. Doutora, a gente já sabe se o narcisismo tem uma questão que pode ser genética, se o ambiente, a maneira como alguém é criado, como é tratado desde criança pode interferir? A gente já sabe sobre isso? Olha, a questão da hereditariedade, quando se trata de transtorno de personalidade, porque uma pessoa pode ter traços narcisistas Perfeito. E não ter um transtorno de personalidade. Quando a gente fala do transtorno... Que aí é uma doença. Sim, é uma doença, é classificado e catalogado e tudo isso.
mas não tem esse componente genético como em outros transtornos. É mais uma questão, existem dados que, assim, pessoas de famílias, criadas por famílias com transtornos, filhos nascem com o transtorno, mas eu acredito que sim, quando você convive, quando sua família é disfuncional, né, e você tem pessoas com transtornos, ou seja qual for transtorno mental dentro de casa, você vai acabar desenvolvendo algum transtorno. Agora, doutora, vamos lá para esse narcisista que a senhora já explicou mais ou menos como essa pessoa, se tornando mãe, tendo filhos para criar, a vida seguindo, e uma coisa é fato, principalmente nos primeiros anos de vida de um filho, a mulher perde um pouco seu protagonismo. Mesmo a mulher que trabalha fora, que exerça várias funções, a prioridade da gente passa a ser o filho por muitos anos. A dependência é praticamente completa, por mais que um pai compartilhe muito, existem coisas que só a mãe pode fazer e só a mãe faz. Quando há ausência dessa mãe, alguém vai lá e ocupa esse papel, mas na família que tem essa mãe, espera-se que ela faça algo pelo seu filho. A mãe narcisista vai se atrapalhar nessa função, doutora? Sem dúvida. Porque a gente tem que pensar que antes dela ser mãe, ela era uma pessoa narcisista, isso já vinha com ela. E muitas vezes ela já vem de uma família que não ensinou a amar. Então não é que ela não quer dar amor, mas ela não sabe, ela não tem uma referência de amor para oferecer, e ela própria não encontrou esse amor, essa admiração, isso tudo, ela busca ser amada, então ela não consegue se amar ainda, dirá amar um filho, né? Existem tipos de mães narcisistas, existem aquelas mais negligentes, que não conseguem assumir esse papel e delegam para outras pessoas, existe aquela super protetora, né, a que sufoca, e a gente vê nos primeiros anos, são os anos menos problemáticos. Por quê? Porque ela vê o bebê, né, o filho, como uma extensão dela mesma. Então, ela tem completo controle, né, daquela situação e daquele ser, né, e aquele ser ainda não tem vontades, vozes, né, e ela pode, vamos dizer, conduzir da forma como ela deseja e acha bom. Ela pode vestir do jeito que ela quiser, ela dá as ordens e o filho aceita, obedece. Né? Essa admiração que o filho, por exemplo, vai ter, ela aceita como sendo para ela também, nesses primeiros anos de vida? Sim. Sim, de certa forma, admirando, sim. Achando que está bem vestido e foi ela que escolheu a roupa. Sim, isso serve para o ego dela também, né? Exatamente. Então, essa mãe é difícil. Quando a criança já vai crescendo, já vai, vamos dizer, descolando, né? Assim, afastando um pouco essa sensação de controle, e aí fica mais difícil. Então, pode ser essa mãe, como eu disse, às vezes negligente, né? Então, ela trata o filho, muitas vezes, como um projeto até. Então, como ela teve o projeto de vida, de carreira, ou de casamento, então a maternidade vem ali ocupar um espaço, né? Esse espaço idealizado, né, que, vamos dizer, vai completar como outros projetos, mas não uma coisa pura, assim, né? Então, sim, o meu filho precisa ser perfeito, né? Ele precisa, como ele veio de mim, ele precisa ser perfeito como eu, né? Ou melhor não, digo assim, tão bom quanto mais se passar, se esse filho se sobressair, né? Isso já mais para frente na vida, né? Seja academicamente ou com facilidade de relacionamentos interpessoais ou beleza, e aí esse filho acaba sendo um risco para essa mãe. Então, né? Bem sucedido, mas não muito mais que eu. Não pode ser. Ele precisa passar uma boa imagem, porque essa boa imagem está associada a ela, né? Mas assim, nunca pode ter mais luz do que ela. Então existe muita competição, principalmente quando se trata da filha mulher. Isso que eu ia perguntar, mães e meninas, essa relação, costumo ouvir que ela já é mais complicada. Sem dúvida. Com certeza, doutora? Então, no caso de uma mãe narcisista, é certeza. Sim, tanto quando, né, se você procurar sobre esse assunto, vídeos e tudo isso, sempre assim, a filha da mãe narcisista, sempre o foco é mais sobre a filha mulher, né, como se não existisse assim, problema para os filhos homens, que também é problemático, mas não tanto como a filha mulher. Ela, assim, se existe, vamos dizer, 3 filhos, 2
são meninos e tem a mulher, certamente aquela que vai ser aqui que sofre mais. Doutora, você falou 2 pontos que eu acho importantes. Então, tem a mãe negligente, se der tempo, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, mas tem essa que é super protetora, talvez super controladora. Como devem ser os anos de adolescência e de início de fase adulta de filhos de mães narcisistas? Na hora das próprias escolhas, de repente escolher uma faculdade longe, ou uma profissão que essa mãe não quer. Esse filho, essa filha, vai ter problemas? Muitos, muitos. Então, quando você diz assim, escolher uma faculdade, primeiro tem que ser um curso que ela acha que é um curso bom, né? Morar fora, entra aquela questão da dramaticidade, né, que esse tipo de mãe tende a ter. Então ela vai dizer, poxa, fiz tudo por você, né, despendi todo o meu tempo, toda a minha vida, me anulei e agora você vai me deixar, né? Então assim, é uma pessoa que provoca muita culpa na filha ou no filho, né? Ela quer que as escolhas sejam dela, né? Então não serão boas, ela não vai nem estudar se essa opção... Não vai nem cogitar, né? Se o filho quiser uma profissão que ela acha que não é boa, não tem chance. Se não for a dela, ela nem olha, não é que nem aquela coisa, não, deixa eu ver como que é o mercado para essa profissão, não, você tem aptidão para isso, não, ela só vai se sentir contrariada, né? E assim, escolha de namorados, se, como eu disse, for uma filha que se sobressai, que é bonita, vaidosa também, pode causar inveja, e é muito difícil a gente falar, né, sobre inveja em se tratando de mãe, porque a gente tem aquela visão de que a mãe é proteção, é amor incondicional, é segurança, e parece quase um sacrilégio a gente dizer assim, poxa, uma mãe tem inveja de uma filha, mas isso acontece. E você vai dizer, mas é maldade? Não, não é maldade, porque ela nem entende que ela não tem controle sobre aquilo, né? Ela, como eu disse, ela acha que o problema é do outro, então assim... Da parte dela é uma atitude, entre aspas, natural, é isso, natural, né? Ela não tem controle, ela não é uma coisa premeditada, né? Então, até porque, né, é uma coisa que você sente, mas existe sim, né? Então, muitas pessoas se sentem culpadas, né? Me sinto uma filha ruim, me sinto que eu estou deixando a minha mãe triste, ou que eu estou causando mal para ela, e às vezes a pessoa fica muito confusa, né? E é difícil até conviver com isso. E quando a gente fala, acho que eu estou me adiantando um pouco, mas assim, como você superar uma mãe ou conviver bem com uma mãe narcisista, quando ela é muito atuante, é a distância. É a distância e não se aprofundar na relação. Então, se você não tem como manter distância, você não dê muitos detalhes, você tenta se blindar e manter na superfície. Já ouvi muitos filhos que imaginam que sua mãe seja narcisista. A maioria dos problemas que eu vi vieram de mulheres, né? Uhum. E muitas vezes me relatam, com o meu irmão não é da mesma maneira que é comigo. Eu já ouvi falar isso várias vezes. E muitas vezes essas mulheres, elas me falam, o que eu tinha que ter ido contar não sei o que pra minha mãe? Porque ela vai botar um defeito, ela vai falar que vai dar errado, que eu fiz a pior escolha. Então, quero te perguntar já sobre como que pode ser o adoecimento desses filhos de mães narcisistas. Porque você citou alguns tópicos que eu quero voltar, até a gente chegar no adoecimento deles, que é, uma mãe narcisista vai pedir desculpa para um filho? Não. Uma mãe narcisista vai sentir rancor? Ela pode se vingar dos filhos? Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa relação, doutora. Sim, ela não vai admitir culpa, responsabilidade, não vai pedir desculpa. Talvez uma desculpa venha, mas com uma intenção de conseguir uma outra coisa. Essa desculpa não é verdadeira. E ainda assim, essa desculpa vai ser assim, olha, me desculpe, mas é que você fez isso e aquilo, ou estava acontecendo determinada coisa, então ela sempre tem um mas, né? Então assim, não é culpa, ela não vai assumir a responsabilidade por aquilo. Eu fiz isso, mas porque você, não sei o que, não sei o que, né? Então, mas você me deixou muito nervosa, você me contrariou, ou o seu pai, ou o seu irmão, ela vai transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Então, mesmo que venha essa desculpa, a gente percebe que não é uma desculpa, assim, genuína, né? Ela só está ali tentando manipular, vamos dizer, mais uma vez, a relação. E ela pode se vingar dos filhos? Você falou de vingança pra gente do narcisista. A mãe narcisista pode se vingar de um filho? Pode, ela pode se vingar. Ela causa dentro da família, mesmo quando ela não seja uma vingança direta, mas quando ela é contrariada,
de fazer assim muito atrito dentro da família, né? Então coloca o pai contra a filha, os irmãos contra essa pessoa que a contrariou. Então fica uma relação muito difícil, né? A gente vê que filhos de mães narcisistas, aquela família ela não consegue se manter unida ao longo da vida. Muitas famílias você vê até assim, a mãe, né, vai embora, falece, mas a família continua, né, o contato entre os irmãos, né, entre os primos, mas não, uma mãe ela pode ter a capacidade de deixar esse rastro, vamos dizer, de dor e destruição para uma geração, assim. Ô, doutor, e como é que fica o marido, o pai desses filhos? Como é que é um homem casado com uma mulher narcisista? A gente sabe que pode haver o contrário, mas já que o nosso foco é mães narcisistas, se eu estou pensando num desequilíbrio ali nessa relação entre mãe e filhos, provavelmente há um desequilíbrio no relacionamento não só com o marido, mas do pai com os filhos, porque ela também pode manipular essa relação, não? Certamente. O que acontece é o seguinte, as pessoas narcisistas, elas têm muitas dificuldades nas relações de uma forma geral. Então, uma pessoa que provavelmente vai ter problema no trabalho, né, na sua função social, como mãe, como esposa. Então, se ela está casada com uma pessoa, vamos dizer assim, emocionalmente tranquila, estável, esse casamento não vai durar. Né? A tendência dele ruir em algum momento é muito grande. E em alguns casos, ela busca uma personalidade que justamente casa com a dela. Então, uma pessoa mais omissa, uma pessoa, né, um marido que seja mais, vamos dizer, medroso. Enfim, tem uma personalidade mais frágil que ela acaba, assim, se sobressaindo e controlando. Então, às vezes é uma pessoa que precisa alguém mais protagonista ou mais, entre aspas, forte para conduzir. Então, essa pessoa é anulada e o casamento segue, muitas vezes, né, para toda a vida, mas com esse marido fica ali subjugado de alguma maneira, subordinado a ela. Isso, e com pouca força para defender os filhos, para defender as ideias do filho, né, e para também exercer o papel de pai, né, de prover essa segurança, essa base e tudo isso, porque tudo é interferido por essa mãe. E aí eu fico imaginando, doutora, que se há uma separação, então, se essa mulher ela não consegue permanecer nessa relação e tem filhos, é mais uma maneira dela, de alguma maneira ali, entre aspas, protagonizar a situação e talvez causar problemas entre os filhos e o pai. Pode acontecer também, né? Pode acontecer, colocar os filhos contra o pai, descarregar a sua raiva sobre os filhos. O que muito acontece também é brigas na justiça, né? Que essa separação se torna assim eterna, uma eterna briga e às vezes ela recebe, por exemplo, uma pensão alimentícia e ela acaba assim usando esse recurso não para os filhos, ela destina a si mesma. Então isso já vi acontecer, né? Casos que tiveram muito próximo de mim da mãe pegar, tirar os filhos da escola particular, né, da qual o pai podia proporcionar, colocar numa escola pública do Estado e usar esse dinheiro para o seu próprio prazer. Meu Deus. Então, de certa forma, você está tirando do seu filho, educação, né? Da educação, para fazer saúde. Talvez até coisas fúteis para ela mesma, né? Convênio de saúde, cancelar para sobrar mais. Então, assim, ela faz o uso exclusivo para si dos recursos da família. E às vezes mesmo como casada, né? Se é aquela pessoa que gasta demais com futilidade, quando isso poderia ser empregado para o futuro dos filhos ou para melhorar alguma coisa mais importante. Doutora, chegou uma pergunta para a gente que eu achei incrível. Vamos colocar, por favor? Olha que interessante, é uma pessoa procurando ajuda, a Jaque Moraes, ela diz assim: boa tarde, tenho uma filha de 12 anos e um de 3 anos, não consigo demonstrar amor pela minha filha, quero sempre proteger, acabo me tornando controladora, ela também não é de demonstrar amor, e como o meu filho pequeno já consigo demonstrar mais, ele me dá mais trabalho, ela me dá mais. Será que é ele mesmo? Me dá mais trabalho. Isso é normal? Obrigada pela participação, Jaque Moraes. Um beijo para você. Doutora, ela está preocupada e está vendo as características. Qual que é o auxílio que a senhora pode dar para ela?
Olha, Jaque, a sua pergunta é muito importante e a gente estava, inclusive, falando, né, sobre isso, que hoje em dia fica muito confuso o papel de mãe, né? A gente não pode dizer que quando a mãe tem uma dificuldade, porque as angústias de uma mãe, né, elas são previstas, né? Toda mãe, ela sofre, né? Ela sofre de medo, né, por falta de conhecimento de algumas coisas, e isso tudo vem do amor, né, de querer proteger o filho. Quando ela fala, eu quero proteger, então muitas vezes a gente controla, a gente cerceia, coíbe, mas isso vem do amor e vem do teu próprio conhecimento de vida, da experiência. Aliás, eu tenho que finalizar, mas é importante enfatizar isso, não confundir essa mãe que protege, que quer cuidar, com uma mãe narcisista, né, Sim, doutora? e a hierarquia, a mãe tem esse dever, né, de desempenhar esse papel. Ele só não pode ser doentio, ele só não pode extravasar para outras esferas que não competem o papel de mãe. E se a Jaque está sentindo essa dificuldade, ela pode procurar uma ajuda psicológica, né, doutora? Sim, sem dúvida. Procure ajuda, Acho que é importantíssimo. Doutora, é prazer te receber aqui. Ficaríamos horas, infelizmente eu tenho que encerrar. Para quem quiser entrar em contato com a doutora Triana, tem o Instagram, @Clínica Portal Morumbi. Lá no Instagram você consegue todas as informações para entrar em contato com a doutora. O WhatsApp é o 0 operadora 11 98974 4025. Doutora, muito obrigada. Passou tão rápido. Volte sempre, Pois tá? é, muito rápido. Por favor, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora eu tenho um recadinho para que você se cuide. Vamos conferir?